Eu não sou mestre, mas eu quero perguntar, vocês estão aprendendo alguma coisa? Graças a Deus pela unção que o Senhor colocou dentro do meu coração. Porque por mais dificuldade, eu não sou aquela que desisto, eu sou aquela que avanço. Porque eu sei o que o Senhor tem feito em minha vida. E quando ele diz lá, quando nós lemos lá em Colossenses, ele diz claramente, ei, se junte a ele, fique próximo dele. Faça o que ele disser para você fazer. Renda graças. Seja grato. Tenha gratidão no seu coração. Tenha gratidão nos seus braços. Tenha gratidão na sua fala. Saiba que Deus está com os olhos sobre esta terra. Meu Deus. É Ele que conhece os nossos corações. Como é bom saber disso. Não é assim, amados? O rei Davi disse, é melhor eu estar na mão de Deus do que na mão dos homens. Sabe por quê? Porque se você errar, se você falhar, Ele vai te levantar. Irmã Duda, quantas vezes você acha que Ele vai te levantar? Todas as vezes que você precisar. Amados, homem falha. Homem erra. Não coloque mais julgo nas pessoas que estão errando, não. O mundo já está fazendo essas coisas. Ei, não seja fiador de Satanás, não. Libere essas pessoas. Fale a verdade em amor. Ensine a palavra em amor. Não perca a esperança. Ei, viva os melhores dias da sua vida nesses dias. Amando as pessoas. E todos vocês conhecem esse capítulo de João 4, onde o Senhor Jesus encontra com aquela samaritana, e não vai dar tempo de coisas que o Senhor me trouxe aqui nesse texto, mas ele é um texto riquíssimo, e ele nos traz tantas lições de como nós devemos obedecer à voz do Senhor. Nós sabemos que naquela época os judeus, eles tinham rixa com os samaritanos. Tudo isso por conta das divisões das tribos. E aqui no verso 1 diz que o Senhor... Aliás, ele diz no verso 2 que alguns fariseus estavam falando que Jesus estava batizando e fazendo discípulos, mais do que João. No verso 2 me chama a atenção, ele diz, olha, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, sabe o que me chama a atenção, amados? Que Jesus é o nosso maior líder. Ele é o nosso mestre. E sabe de uma coisa? Ele estava ensinando os seus discípulos já estavam fazendo aquilo que ele ensinou. Eu achei que você ia se alegrar. Faça aquilo que o seu líder já te ensinou a fazer. Em nome de Jesus. E ele diz, no verso 3, que ele deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Quando eu leio esse texto, eu percebo que Jesus não foi uma única vez na Galileia, ele foi algumas vezes, mas ele diz, eu vou mais uma vez na Galileia. Só que desta vez vai ser diferente. Eu estava pesquisando algumas coisas e eu descobri que essa travessia da Judeia até a Galileia era muito perigosa, porque necessariamente teria que passar por Samaria, mas eles faziam uma rota totalmente diferente, mesmo que eles tivessem que andar 3 horas a mais. Por quê? Porque eles tinham uma rixa, queridos.
E os peregrinos que passavam por Samaria, dependendo da época, da ocasião e de como era, eles poderiam ser até assassinados. Outros até pensavam, não, se eu colocar os meus pés lá, eu vou ser imundo. Tamanho era a rixa, tamanho era a briga, a falta de conhecimento, a falta de revelação, porque cada um queria uma coisa. Mas graças a Deus, pela palavra que diz que hoje Cristo Jesus já dissipou toda divisão. Hoje nós somos um só em Cristo Jesus. A igreja pode avançar, o corpo de Cristo pode avançar. Nós podemos unidos ir mais longe. Tirar pessoas das trevas, trazer as pessoas para a luz, ampliar os nossos projetos, irmos para nações. O corpo de Cristo junto, ajustado, com o mesmo sentimento. E ele diz no verso 4, entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Amados, Jesus estava sendo guiado. Jesus não fazia absolutamente nada sem pedir permissão ao seu Pai. A palavra diz isso, ele diz, eu faço o que eu ouço o meu Pai falar. Isso explica muitas coisas. Lugares onde Jesus, ele não pôde operar milagres, lugares onde Jesus poderia passar e ele não passou naquela hora, porque o nosso Deus estava o guiando, porque ele sabia o que era melhor para Jesus. E a palavra diz que então Jesus, chegando naquela cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ali havia uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, estava cansado da viagem. A palavra diz que era uma hora sexta. Essa hora sexta era o meio-dia. Amados, quem aqui tem sede ao meio-dia? Todos nós. Fazemos uma caminhada e estamos com sede. Jesus estava com sede. E lá estava ele. Quando ele enxerga uma mulher, a palavra diz no verso 7, que uma mulher de Samaria veio tirar água. Jesus não foi ao encontro daquela mulher. Aquela mulher foi até aquele poço para tirar água. E Jesus, como estava com sede, ele diz, dai-me um pouco de água para beber. No verso 8 diz que os seus discípulos tinham ido na cidade comprar alimentos. Queridos, os discípulos de Jesus sabiam o risco que eles estavam correndo também, mas eles decidiram estar junto com o mestre. Vocês entenderam isso? Muitas vezes Satanás vem nos trazendo mentiras, mas nós precisamos estar na posição que Deus nos colocou, ao lado do mestre. Foi aqui que o Senhor te plantou? Você tem convicção que é este lugar que as tendas serão alargadas, você vai avançar, você vai crescer? Então faça como Jeremias, ele diz, aonde o Senhor te plantar, então você precisa orar por aquele lugar, porque na medida que você orar, você vai crescer e aquele lugar vai expandir. Não sou eu que estou dizendo, está escrito lá em Jeremias 29. E diz então, lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu, judeus, pede de beber a mim uma mulher samaritana? No verso 10 diz, Jesus respondeu a ela, se você conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Pula um pouquinho lá, segura a página, vai para Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. O Senhor não estava ali somente pedindo água para aquela mulher. O Senhor sabia exatamente que aquela mulher precisaria receber.
E quando ele diz a respeito do dom de Deus, lá em Romanos 6, 23, diz assim: portanto, o salário do pecado é a morte. Diga, o salário do pecado é a morte. Amados, a desobediência é pecado. E quando você está em desobediência, quando você está em pecado e que você não se arrepende rápido, isso pode te gerar morte. E ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dada por quem? Por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês sabem que nesse texto aqui, lá na frente, o Senhor fala com esta mulher e ele revela a ela a quantidade de marido que ela teve. Ela estava em pecado, queridos. É por isso que ele diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você daria. E a partir de hoje você não teria mais sede. A partir de hoje você não pecaria mais. A partir de hoje você não retrocederia mais. A partir de hoje você avançaria. A partir de hoje você faria a minha vontade. Porque para essas coisas não existe lei, amados. Jesus é a porta. Ele já fez tudo para nós. Sabe, queridos, e no desenrolar desse texto, lá no verso 11, a palavra diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornasse nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A água do Espírito que está dentro de nós, ela nos conduz à vida eterna, à eternidade. Sabe, queridos, e o que me chama mais atenção, o louvor pode subir, por gentileza, que na finalização de tudo isso daqui, ela reconhece, lá no verso 19, está escrito, reconheceu a mulher. E diz que o Senhor, eu percebo que tu és profeta. Sabe o que aquela mulher fez, querido? Guiado pelo Espírito Santo de Deus, ela foi até o seu acampamento. E quando ela chegou lá, ela disse algo para aqueles homens que chamou a atenção daqueles homens, queridos. Ei, você será guiado nesses últimos dias para falar às pessoas acerca do que elas precisam mudar. E com mansidão, com amor, você vai atrair essas pessoas, tirando elas do império das trevas e trazendo elas para o reino do amor de Cristo Jesus. Porque você entendeu que além de você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem a mesma visão, você tem o mesmo sentimento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, é que todos os homens sejam salvos e cheguem à plenitude do conhecimento, da revelação de Deus Pai. Sabe, queridos, mas a palavra diz que quando ela chegou lá naquele lugar onde aqueles homens estavam, ela disse para algumas pessoas, olha, vocês precisam vir correndo. Eu conheci uma pessoa que disse tudo o que eu tenho vivido. Falou sobre as minhas aflições, falou sobre as minhas ansiedades, falou de que forma que eu estou errando. Existe algo diferente naquele homem e vocês precisam confiar no que eu estou dizendo. A palavra diz que aqueles homens, por causa da confissão dela, resolveu ir atrás de Jesus. Mas quando eles chegaram lá, eles ficaram tão maravilhados com aquela unção que estava sobre Jesus, porque Jesus era um homem que andava em amor, era um homem que falava a verdade, era um homem que desejava vida sendo salva, era um homem que obedecia ao Espírito Santo de Deus, era um homem que era guiado pelo Espírito, era um homem que estava nos lugares aonde Deus havia determinado que ele estivesse, era um homem que vibrava quando um paralítico levantava, era um homem que vibrava quando uma vida era salva, era um homem que vibrava quando percebia a unção dentro do louvor. E a
diz que eles quiseram que Jesus ficasse com ele 2 dias. Aqueles homens, eles achavam que estavam cuidando de Jesus. Mas era Jesus que estava cuidando deles. Jesus, ele estava plantando uma semente no coração de cada homem e cada mulher. E diz aqui no verso 42. Vamos ler a partir do verso 39. Diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. O verso 40 diz assim: quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedassem com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram, por causa da sua palavra. Jesus passou os 2 dias ensinando aquele povo. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você falou, mas porque nós mesmos o vimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ei, não é por você, é por Ele. É a palavra dele que está enraizada dentro de você. A palavra dele sai de dentro de você com uma facilidade, porque a palavra dele é o próprio poder curador. É por isso que para esses últimos dias nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos julgando pessoas. Porque em toda a trajetória de Jesus, ele fazia uma leitura dos homens e das mulheres. E eu creio que é isso que ele deseja para esses últimos dias. Sabe, queridos, eu preciso compartilhar algo com os irmãos. Vocês são a minha família. Eu disse aos irmãos que eu estive aqui no culto das mulheres, e o culto das mulheres, nesse mês, como todos os outros meses, mas havia uma unção separada para aquele dia. E eu tive uma visão dentro da igreja de um grande coração. Diga, coração. Queridos, o coração, ele foi criado para te dar vida. Amém? Sem coração, nós não podemos viver. Aí eu tenho um videozinho aqui, pode passar lá, Bá. Eu queria que tivesse, vai dar certo ou não? Aumenta. Ver no reino espiritual o que está acontecendo.
oração desses últimos dias. Ei, amados. Ei, querido, se levante. Não fique sentado aí não, em nome de Jesus. Se levante. Ei, precisamos acelerar os batimentos cardíacos para esses últimos dias, queridos. Sabe, amados, e eu quero finalizar dizendo aos irmãos que nesse mesmo texto Jesus ensina aquele povo, aqueles discípulos corajosos que passaram por aquele lugar. E ele diz: ei, não precisa trazer comida para mim, eu já me alimentei. Você sabia que você pode ficar de manhã, à tarde e à noite sem se alimentar e você não vai ter fome, porque o Espírito Santo de Deus, ele já te alimentou? Se você sentir fome, é jejum de tolo. Mas se você entregar a sua carne, as suas vontades ao Senhor, Ele vai trazer provisão para o seu corpo, para a sua vida. E Ele diz àqueles discípulos, queridos: ei, amados, eu estou sendo guiada, amém? Ele diz àqueles discípulos: ei, para de ficar olhando as coisas naturais. Não, eu não quero saber de pizza, eu não quero saber de sanduíche, eu não quero saber de comida, eu não quero saber de almoço. Eu já fui alimentada. Os batimentos cardíacos do meu coração estão acelerados para esses últimos dias. E ele diz: ei, a minha única comida é fazer a vontade de Deus, e eu já semeei. Olhe para os campos e veja como eles estão cheios para a grande e última colheita. Eu declaro sobre a vida de vocês nesta noite. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, o que nós desejamos é fazer a sua vontade. Pai, caia por terra todo pensamento contrário à sua palavra, todo sofisma de Satanás. Pai, que homens e mulheres desta igreja e aqueles que ainda vão chegar, que eles possam compreender qual o propósito pelo qual eles foram criados, o propósito pelo qual eles estão aqui nesta terra, sendo abastecidos, comendo o melhor desta terra, para que eles possam entender que não dá mais tempo. Precisamos ser mais intensos no louvor, precisamos ser mais intensos nas nossas orações, precisamos ser mais intensos nas nossas pregações, precisamos ser mais intensos nos nossos devocionais com o Senhor, dentro das nossas casas, no nosso quarto. Com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Não existe nada no mundo lá fora que é melhor do que o meu Pai. Aleluia. Aleluia. Vá para casa com isso, amados. Como está os batimentos do seu coração? Sabe, queridos, nesse dia eu me avaliei. E eu disse: Pai, eis-me aqui. Para onde eu irei se só o Senhor? Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Pai, eu quero fazer mais para o Senhor. Eu quero avançar. Eu desejo, Pai, ver vidas, projetos saindo do papel, vidas chegando nesta igreja, crianças, jovens e adolescentes correndo, animados para conhecer mais de Ti.
que todos nós dessa igreja sejamos canais de bênção para abençoar e para liberar a unção que foi depositada dentro dos nossos corações para cada um deles. É assim que eu declaro sobre esta igreja.